Fala, meu querido! Fala, minha querida, sou o professor Alan, o Alanzinho, professor aqui do Aprenda Bem, corrigindo todas as questões do processo seletivo da Universidade Federal do Paraná, processo seletivo 2021-2022. Nós vamos corrigir cada uma das questões e, a partir de agora, dessa questão 11, você vai ver passo a passo das nossas resoluções, beleza? Então, eu vou trocar de tela para facilitar a visualização. Eu vou sair aqui e você vai escutar a minha voz. Então é o seguinte, após pagar o valor da conta da pizzaria, Ana, Beatriz e Carlos voltaram para casa. No caminho ninguém se recordava quanto foi exatamente o valor da conta. Ana lembrava que a conta deu um valor inteiro menor que R$200. Já a Beatriz, que a conta deu um valor maior que 50. Então peraí, valor maior que 50 e menor que 200 só pode ser um valor compreendido entre 50 e R$200. Tranquilo? Esse 50 ficou estranho, vamos arrumar aqui, ó. Já o Carlos lembrou que a soma dos algarismos era um valor que dava 6. Essa é a informação mais importante. Todos estavam certos. Quantos são os valores possíveis para a conta? Então vamos separar em duas condições, com 2 algarismos e 3 algarismos. Com 2 algarismos, de tal forma que a soma seja 6, porém maior que 50, só pode ser o 51 e o próprio 60. Não temos nenhuma outra condição com 2 algarismos maiores que 50, o número formado, de tal forma que a soma dos algarismos dê 6. 60 e alguma coisa, 70 e alguma coisa, 80 e alguma coisa, 90 e alguma coisa, até 99, sempre nós teremos os algarismos, a soma desses algarismos maiores que 6. Tranquilo? E agora com 3. Professor, mas eu tenho que abrir todas as possibilidades? Nesse exercício, que é um exercício de princípio fundamental da contagem, a nossa sugestão é abrir todos eles mesmo, tá? Talvez seja mais rápido. O primeiro é o 105. A soma de 1 com 0 com 5 deu 6. Depois, o 114. Depois, o 123. Continuando, o 132, depois o 141 e por último 150. Não tem nenhuma outra condição, da mesma forma, que a soma dos algarismos dê igual a 6. Então são 2 condições com 2 algarismos, 6 condições com 3 algarismos, isso dá 8 resultados possíveis. Tranquilo? Uma questãozinha bem tranquila para começar bem de leve essa prova da Federal. E nós já vamos direto para a próxima questão. Então, crianças, na figura ao lado, considere os segmentos de reta AE e CD. Os triângulos retângulos ABC e o BDE. Suponha que o comprimento do lado AB é igual a x. Então, o AB é essa hipotenusa aqui. E o comprimento AC, esse cateto, é y. Considerando que os segmentos AC, que é o y, e o BD têm o mesmo comprimento, eu posso concluir que o BD também é y. Qual das alternativas abaixo corresponde ao valor do comprimento do segmento DE? Que é esse aqui que eu estou tentando determinar. Então vamos pensar o seguinte. Primeira coisa. Triângulo, retângulo, triângulo, retângulo. Olha o ângulo em B. Esse ângulo em B é exatamente igual a esse ângulo em B. São chamados de opostos pelo vértice. Então, se no primeiro triângulo eu tenho o ângulo de 90 graus, já que o triângulo é retângulo, e o ângulo em B, e no segundo triângulo eu também tenho um ângulo reto, e também tenho um ângulo de equivalente a B, por serem opostos pelo vértice, eu posso usar o que a gente chama de critério ângulo-ângulo, já que ele tem 2 ângulos congruentes, para afirmar que o triângulo ABC ele é semelhante ao BDE. Como assim semelhante, professor? Para 2 triângulos serem semelhantes, eles precisam ter os ângulos internos congruentes, e eles têm 90. O ângulo em B, esse ângulo que eu não indiquei com risco nenhum. Eles devem ter os ângulos congruentes, os ângulos com as mesmas medidas, e os lados homólogos
proporcionais. O que é lados homólogos? Lados homólogos, os lados que estão na mesma posição. Por exemplo, esse aqui, ó, que estou indicando em vermelho, que vai do 90 até o ângulo que eu não fiz indicação nenhuma, ele é proporcional a esse do 90 até quem eu não fiz indicação nenhuma, que é o DE. Outros dois lados homólogos, aqui, ó, o CB do 90 até o ângulo em B é homólogo ao DB do 90 até o ângulo em B. Mas, professor, eu não tenho a medida do segmento CB. Não tem problema. Eu vou usar a principal relação métrica do triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras. No primeiro triângulo tem que a hipotenusa é x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é y ao quadrado. O outro cateto é o CB ao quadrado. Então, tenho que o segmento CB ao quadrado é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Portanto, a medida do segmento CB é igual a raiz quadrada do x quadrado menos o y quadrado. Então, posso até anotar aqui para não me perder. Raiz quadrada do x quadrado menos y quadrado. Agora sim, se os triângulos são semelhantes, basta fazer a proporção. O lado y, que eu indiquei com vermelho, ele é proporcional ao DE. Já o segmento CB, que está indicado em roxo, raiz quadrada de x quadrado menos y quadrado, é proporcional ao lado também indicado em roxo, que é y. Fazendo a proporção produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou como vocês falam no seu dia a dia, multiplicando cruzado, eu vou chegar facilmente à conclusão que DE é igual a y vezes y quadrado sobre a raiz quadrada de x quadrado menos y quadrado. Ou seja, a resposta está na letra D. Tranquilo? Apenas uma semelhança entre dois triângulos associada a um teorema de Pitágoras, assuntos basicamente lá do 9º ano do ensino fundamental. Tranquilo? Te encontro na próxima questão. Bora lá? Então, crianças, já deixei até um desenhozinho pronto ali para facilitar o nosso entendimento. No plano cartesiano, considere o triângulo com os vértices A, B e C. Eu só não desenhei o triângulo nessa figura aí para deixar a imagem mais poluída, mas você consegue visualizar facilmente o triângulo, né? O A, B, C. Vai lá em cima esse triângulo. Tranquilo? Mas não vai fazer diferença ver o triângulo nessa questão. Então vou apagar para não deixar tão poluída a imagem. Seja D o ponto de intersecção do segmento AB com o eixo X. Vamos primeiro nessa consideração aqui, ó. D é o ponto de interseção do segmento AB com o eixo X. Já está vendo, inclusive, a resposta ali do valor do ponto D. Mas como é que eu acho? Então, primeira coisa, eu vou determinar a equação da reta AB. Então, vamos lá. Achar a equação da reta AB. Como é que eu achava a equação da reta AB? Bem, eu posso usar determinante, eu posso usar determinícuo, como muitos de vocês conhecem, e posso usar, inclusive, a equação fundamental da reta. Nesse caso da reta AB, eu conheço as coordenadas do ponto B, do ponto A, então eu vou usar o determinante. Se você lembra como usar o determinícuo, fica à vontade, tá? Mas o determinante fala o quê? Começa com XY, coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B, e eu completo essa matriz com o número 1 para o determinante ser calculado. Lembra, eu só posso calcular determinante de matriz quadrada igual a 0. E aí eu vou resolver esse determinante pela regra de Sarros, lembra?
Eu repito as duas primeiras colunas e vou multiplicando as diagonais. Depois eu pego o sentido contrário e vou invertendo os sinais. Tranquilo? Então vamos lá. Se eu multiplicar a diagonal principal, eu não vou repetir, mas você lembra do processo? A diagonal principal dá 6x. Depois, quando eu multiplicar, eu vou chegar em 3y e a última multiplicação, menos 32. No sentido contrário, lembra, eu tenho que mudar o sinal na diagonal secundária. Então, fiquei com menos 18, mais 4x, menos 8y, igual a 0. Organizando isso aqui, eu tenho 10x, menos 5y, menos 50, igual a 0. Como todos os coeficientes dessa reta são múltiplos de 5, eu vou dividir todo mundo por 5. E fiquei com a reta 2x, menos y, menos 10, igual a 0. Achei a equação da reta AB, mas o ponto D é o ponto de intersecção desse segmento com o eixo x. Ou seja, todo ponto que pertence ao eixo x tem o formato x e 0. Então, como é que eu vou ter certeza do valor? Eu vou trocar o y por 0. Mas por que, professor? Lembre, todo ponto que pertence ao eixo x tem sempre o formato x, que nesse caso eu quero descobrir, e 0. Resolvendo isso, eu chego à conclusão que se x é 5, esse ponto D é o ponto de coordenada 5 e 0. Bem, já fui 1/3 da questão. Agora vamos continuar. Quem é R? R é a reta que passa por D. E eu desenhei ela em vermelho, tá? Você era obrigado a fazer esse desenho na prova? Não. Só deixei desenhado para facilitar a nossa visualização. Sendo essa reta paralela à reta que passa por B e C. Eu quero a equação da reta R. Então eu vou trocar de tela para ter um pouquinho de espaço. Mas olha só. A reta R, que é essa reta vermelha, é a reta que eu quero descobrir. Que informação que eu sei? Que a reta R é paralela à reta que passa em BC. Tá. Mas, se as retas são paralelas, você tem que lembrar que o coeficiente angular de uma reta deve ser igual ao coeficiente angular da outra. E como é que eu calculava coeficientes angulares? De novo, você tem várias maneiras de calcular isso. A mais comum é fazer ΔY por ΔX. Y do ponto B menos Y do ponto C sobre o X do ponto B menos o X do ponto C. Se você trocar a ordem dos pontos, fazer de B para C, é a mesma coisa. Você já tem as coordenadas do ponto B. Y do ponto B é menos 4 e o Y do ponto C é 2. Lembre que esse menos aí no meio é da fórmula. X do ponto B, 3. X do ponto C, menos 1. Então, fiquei com menos 6 sobre 4, que simplificando, menos 3 meios. O que é perfeitamente coerente, coeficientes angulares negativos, retas decrescentes. Agora, se as retas são paralelas, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta BC, é 3 meios. Qual que é a única informação que eu sei da reta R? Agora eu sei o coeficiente angular e sei que passa no ponto D. O ponto D de coordenada 5, 0. Que fórmula que eu uso aqui, teacher? A equação fundamental da reta. A famosa fórmula do y menos o y do ponto é igual ao coeficiente angular, que multiplica x menos x do ponto. Ou, como alguns de vocês conhecem, a fórmula do ioiô Michichô. O y do ponto, que é o D, é 0. O coeficiente angular, menos 3 meios. X e o x do ponto, que é 5. Esse 0 não vai fazer diferença. Então, o 2 que está dividindo passa multiplicando. 2y. Faça a distributiva do menos 3.
Fica menos 3x mais 15. Olhe as alternativas e perceba que as equações têm x primeiro, depois o y, igual a um valor constante, o termo dependente, que nesse caso é 15. Rapidinho já volto nessa tela, tá? O que conferiu que a resposta realmente é 3x mais 2y igual a 15. Então perceba que essa questão ela é bem completa. Ela privilegia o bom candidato. Porque quando tratou de geometria analítica do estudo da reta, foi bem completo. Falou do ponto, falou do coeficiente angular, como obter a equação da reta e retas paralelas. Tranquilo? Então essa questão a gente parabeniza a comissão organizadora do processo seletivo, porque ela privilegiou aquele aluno que se dedicou e sabe tratar a geometria analítica de forma bem ampla e não apenas de forma segmentada, assuntos distintos entre si. Beleza? Bora para a questão? Crianças, talvez essa tenha sido a grande surpresa desta prova, tá? Números complexos na forma trigonométrica. Coisa rara de se ver. Olha só. Na figura ao lado temos uma circunferência de raio maior que zero e com centro na origem do plano complexo. Lembra o plano complexo, também conhecido como plano de Argand-Gauss? O eixo x é o eixo real, o eixo y equivale ao eixo imaginário. Temos 6 números complexos de Z1 até Z6. Suponha que os 6 números complexos são vértices de um hexágono regular e que Z1 está no eixo x. Considere as seguintes equações. Bem, vamos com calma. Antes de tentar resolver as 4 afirmativas, vamos determinar esses 6 números. Talvez eu tenha que ir e voltar nessa tela, tá? Então, olha só. Primeiro vamos fazer uma pequena recordação. Qual, professor? Um número complexo na forma trigonométrica sempre é escrito assim, ó, módulo que multiplica o cosseno de θ mais i seno de θ. Tá, professor? Não ajudou muito, tá? Esse módulo, essa letra grega ρ, é a distância do centro do plano complexo, do plano de Argand-Gauss, até o número Z1, Z2, o que a gente chama de afixo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um módulo. E todos os módulos são iguais. Aqui eu tenho outro módulo, outro módulo, outro módulo e assim por diante. Ou seja, é a distância do centro até o afixo. Perceba que em todos esses casos, esse módulo é numericamente igual ao raio da circunferência. Tranquilo? Beleza. Então, todos os módulos dos 6 números complexos são iguais a R. O que é o θ? Θ é o argumento. O que é o argumento? É o ângulo de inclinação a partir do semi-eixo real positivo até o afixo. Por exemplo, isso aqui é o argumento de Z2. Para achar o argumento de Z3, eu tenho que ir até o Z3. O argumento de Z4 até o Z4. E assim por diante. Então perceba que esses 6 pontos transformaram uma circunferência associando ela a um hexágono regular. Então, o hexágono regular dividiu a circunferência em 6 ângulos de 60 graus. Então, vamos agora determinar um por um. O complexo Z1 é igual ao módulo, que é o raio, cosseno do argumento, aquele ângulo é zero do Z1. Pode escrever 0 grau ou 0 radiano, mais i seno de 0 grau. Z2, o módulo é o raio e o argumento agora é 60 graus. I seno de 60. O Z3, o módulo R, cosseno. Agora olha o C3 e veja onde ele está. Tem 2 ângulos de 60. Então é o cosseno de 120 mais I seno de 120.
E vou ter que fazer isso cada um até o Z4, o Z5 e o Z6. Sou obrigado a fazer todos eles? Talvez não, mas ajudará a justificar as próximas afirmativas. Módulo é o raio, cosseno agora de 180 graus. Professor, esses argumentos estão crescendo de 60 em 60 graus? Sim. Então, Z5, cosseno de 240 mais I, seno de 240. E para encerrar, o Z6 lá no quarto quadrante, cosseno de 300 graus mais I, seno de 300 graus. Lembra? Esse I, a unidade imaginária. Construir todos eles, agora eu vou precisar ir e voltar para justificar cada uma das afirmativas. O que dizia a primeira? A primeira diz que Z2 mais Z6 é R quadrado. Então vamos lá. Primeira afirmativa, verdadeira ou falsa? Z2 mais Z6 é igual a R quadrado? Vamos lá no slide anterior. Z2 é igual a R. Cosseno de 60 graus, todo mundo lembra, é 1/2 mais I, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Se você fizer essa distributiva, R sobre 2 mais I, R, raiz de 3 sobre 2. E o Z6? R. O cosseno de 30, perceba que o cosseno de 300 e o cosseno de 60 têm o mesmo valor. Lembra que a gente projetava aqui no eixo do cosseno? Então, o cosseno de 30 também é meio. Perdão, o cosseno de 300 também é 1/2. Já o seno de 300, lá da trigonometria, é menos raiz de 3 sobre 2. Se eu fizer a distributiva, R sobre 2 menos I, R, raiz de 3 sobre 2. Agora vamos somar esses dois resultados. O Z2 deu R sobre 2 mais I, R, raiz de 3 sobre 2. E o Z6 é R sobre 2 menos I, R, raiz de 3 sobre 2. Eu posso anular o positivo com o negativo, né? Esse positivo vai anular o negativo. E fiquei com R sobre 2 somado com R sobre 2. É 2R sobre 2, que é igual a R. Então, a primeira afirmativa é falsa. Porque falou que dava R quadrado, não dá R quadrado, né? Dá R. Afirmativa 2. Vamos voltar lá? Z3 e um tracinho em cima é igual a Z5. O que é esse Z3 com um tracinho em cima? Então, olha só, vamos lembrar de um certo conceito. O número complexo é no formato algébrico A mais BI. O seu conjugado, que é esse tracinho em cima, é A menos BI. Então, olha só. Se o Z3 está aqui, a parte real é mais ou menos por aqui. E a parte imaginária está aqui. Só fazer as projeções. O conjugado consiste no quê? Mantém a parte real, troca o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado de Z3 vai rotacionar e vem aqui para baixo. Porque ele continua tendo a parte real igual, só vai trocar o sinal da parte imaginária. Ou seja, o conjugado de Z3 é o Z5. O conjugado de Z3 é a mesma coisa que o Z5. Então, a afirmativa 2 é uma afirmativa
verdadeira. Vamos jogar a terceira? Na terceira afirmativa, ele fala que Z2 multiplicado por Z3 é a mesma coisa que Z4. Então, olha só. Z3, R, o cosseno de 120. Quanto era o cosseno de 120? O cosseno de 120 é menos 1/2. E o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Tem que lembrar lá da trigonometria das reduções ao primeiro quadrante. O que nos levaria a R sobre 2 mais IR raiz de 3 sobre 2. Ele perguntou o quê? Z2 multiplicado por Z3 é o Z4? Eu tenho duas maneiras de responder isso, tá? Como assim, professor? Z2 multiplicado por Z3. Eu posso fazer a distributiva desses dois números complexos da forma algébrica que eu acabei de determinar. Ou eu posso fazer a multiplicação dos números complexos na forma trigonométrica. Como é que eu faço a multiplicação do número complexo na forma trigonométrica? Multiplico os módulos, somo os argumentos. Se eu multiplicar os módulos R com R, dá R quadrado. Se eu somar os argumentos do Z2 com o Z3, 60 mais 120 dá 180. Cosseno de 180 mais I seno de 180. É bem parecido com o Z4, mas não é a mesma coisa. Então é falso. Por quê? Porque ele falou que Z4 a gente já tinha deduzido que é R e não é R quadrado o seu módulo. Então é falso. E a última afirmativa, essa questão é bem longa mesmo. Ele está perguntando: Z5 dividido por Z6 é a mesma coisa que Z6 multiplicado pelo R? Você tem N maneiras diferentes de fazer isso, tá? Uma maneira delas é assim, ó. Z5 dividido por Z6 é a mesma coisa que Z6 dividido por R. Faça essa proporção, multiplique. R, que multiplica Z5, é igual a Z6 ao quadrado? Vamos lá. R, que multiplica Z5, é pegar o Z5 e multiplicar pelo R. Ou seja, se o Z5 está aqui e eu vou multiplicar ele por R, vai ficar R quadrado e aquele cosseno seno permanece igual. Então fica R quadrado e aquele seno e cosseno permanecem iguais. Ou seja, cosseno de 240 mais I seno de 240. Agora eu vou tentar comprovar se ele é exatamente igual a Z6 ao quadrado. Elevar ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo. E a gente acabou de falar no slide anterior, da afirmativa 3, que bastava multiplicar os módulos e somar os argumentos. Vamos lá no Z6? Vou multiplicar o módulo pelo módulo. Vai dar R com R, R quadrado. Vou somar os argumentos. 300 com 300 dá 600. Só que 600 representa que já temos uma volta completa. Eu preciso deduzir essa volta. Eu vou descontar 360. Então, 600 menos 360 é 240. Então, é verdadeiro afirmar, uma vez que eu fiz R com Z5 e Z a sexta elevado ao quadrado, essa afirmativa é verdadeira. Tranquilo? Essa questão é basicamente um divisor de águas, tá? É uma questão bem extensa, bem aprofundada do estudo do número complexo na forma trigonométrica e que, tal qual aquela questão de geometria analítica, privilegia sempre o bom aluno, aquele bem preparado, aquele que se prepara para todas e quaisquer questões, não fica concentrado em algumas
porque tem mais ou menos probabilidade de aparecer. Tranquilo? Te encontro na próxima questão. Crianças, olha só, uma fábrica de calçados possui um custo fixo mensal de R$20.000, relacionado a pagamentos de salários, aluguel e outras despesas fixas, sabendo que cada par de calçados produzidos por essa fábrica fatura R$28. A expressão que descreve o lucro mensal em reais em função do número X de calçados produzidos é... Esse é o conceito mais simples do estudo da matemática financeira. O lucro de uma empresa é sempre igual à receita, ou seja, todos os valores que ela recebeu, menos as suas despesas. Agora pensa o seguinte, qual é a receita? R$28. R$28 para cada um dos X calçados. Então a receita é 28x, menos as despesas, e as despesas, segundo o enunciado, são iguais a R$20.000. Acabou o exercício. Era uma função afim, 28x menos 20.000, toda a receita menos as despesas. Tranquilo? Questãozinha chuchu beleza, te encontro na próxima resolução. Então, queridos, saindo da tela. Assinale a alternativa que corresponde à soma dos valores de θ, presta atenção nesse θ, compreendida no intervalo de 0 até π, que satisfazem que o determinante da matriz A é igual a menos 13. Uma questão que parece aparentemente simples, porque é só um determinante de uma matriz 3×3, acaba demonstrando um pouquinho mais complicado. Eu tenho que calcular esse determinante, essa matriz é 3×3, e a maioria dos candidatos sabem calcular um determinante de matriz 3×3. Basta, pela regra de Sarros, repetir as duas primeiras colunas. Então, o que eu teria? Eu teria lá seno de θ, o cosseno de θ e o seno de θ novamente. Depois eu tenho 7, 7 e 13. Depois, menos cosseno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Pela regra de Sarros, o que eu faço? Eu repito as duas primeiras colunas. E aqui eu vou repetir para não causar nenhuma confusão. Então, a primeira coluna e a segunda coluna. E segundo o exercício, isso tem que dar menos 13. Então, olha só. Eu vou multiplicar a diagonal principal e ficarei com 7 seno θ, cosseno θ. Vou multiplicar agora 7 com seno, eu fico 7 seno ao quadrado de θ. Menos cosseno com 13 é menos 13 cossenos ao quadrado de θ. Lembra que no sentido contrário eu tenho que alterar o sinal. Então, quando multiplicar deu negativo, troca o sinal, vira mais 7 seno θ, cosseno θ. 13 que multiplica seno é positivo, troca o sinal, vira menos 13 seno ao quadrado de θ. Cosseno vezes 7 é positivo, troca o sinal, vira menos 7 cosseno ao quadrado de θ. Toda essa galera, menos 13. E aqui que começa a encrenca, tá? Olha só. 7 seno cosseno somado com 7 seno cosseno é 14 seno cosseno. 14 seno cosseno, eu sei que a maioria de vocês acabou escrevendo 14, mas eu posso escrever como 7 vezes 2. 7 vezes 2, 14. 14 seno cosseno. Vou trocar a cor da minha canetinha marca-texto, tá? Olha a verde clara aqui, ó. 7 seno ao quadrado menos 7 cosseno ao quadrado. Eu vou colocar esse 7 em evidência. Vou colocar o menos 7 em evidência. Menos 7, colocado em evidência, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E na minha última canetinha marca-texto, essa azul clara aqui, ó, menos 13 cosseno ao quadrado, menos 13 seno ao quadrado, eu vou colocar o menos 13 em evidência. Então, ao colocar o menos 13 em evidência, fiquei com menos 13 seno ao quadrado
mais cosseno ao quadrado. Isso continua sendo menos 13. Agora, olha só. Essa parte roxa aqui, ó, 2 seno cosseno é a fórmula do arco duplo. Ou seja, é o seno de 2θ. Menos 7. Isso aqui é a fórmula do cosseno do arco duplo. Ou seja, o cosseno de 2θ. Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria, que é 1. 1 multiplicado por menos 13, que é igual a menos 13. Esse carinha vai para lá, positivo, vai anular esse negativo. Eu fiquei com 7 seno de 2θ, que é igual a 7 cosseno de 2θ. Se eu dividir ambas as equações por 7, fiquei com seno de 2θ igual cosseno de 2θ. Lembre que eu não quero 2θ, tá? Eu quero θ. Vou trocar a página por falta de espaço aqui, tá? Bora lá. O que me restou? Me restou o seno de 2θ, que é igual o cosseno de 2θ. Lá da circunferência trigonométrica, a gente lembra do quê? Que o seno é igual ao cosseno nos arcos de 45 graus, no primeiro quadrante, mas lá no terceiro quadrante eles também são iguais. Então, esse ângulo 2θ, ele é 45 graus, porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, e lá no terceiro quadrante, 225. Só que, como as respostas estão em radiano, 45 é π sobre 4 radiano, e 225 é 5π sobre 4 radiano. Se eu não quero 2θ, se eu quero θ, então esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Todo mundo dividido por 2 vira π sobre 8 e 5π sobre 8. O que ele pediu para fazer com esses dois valores? Para fazer a soma. Então, quanto é π sobre 8 mais 5π sobre 8? A soma desses dois resultados, 6π sobre 8 radiano, simplificando 3π sobre 4 radiano. Ou seja, a resposta do exercício é a letra C, 3π sobre 4. A questão parecia ser bem fácil, porque era só um determinante. Tem que lembrar dos conceitos do seno do arco duplo, do cosseno do arco duplo e da relação fundamental da trigonometria. 3 questões dessa prova foram bem acessíveis e 3 questões dessa prova, essa do determinante, a da geometria analítica e do número complexo, são aquelas questões clássicas para privilegiar você, bom aluno, que aprendeu mais, aprendeu melhor, aprendeu bem. Tranquilo? Forte abraço do tio, a gente se vê na próxima. Beijo, tchau!